quero ver se eu consigo mudar de vida. E acabei entrando dentro da igreja Pentecostal Deus é Amor. E aquele pregador começou a pregar, aquela mensagem vir ao profundo do meu coração. Aquele senhor, ele não tinha um estudo, não tinha uma teologia, mas impulsionado pelo Espírito de Deus, aquelas palavras atingiam o meu coração onde eu estava. E foi isso que me moveu. E quando eu olho para o meu lado, estava aquele senhor que morreu agora um ano passado, com 80 e poucos anos, levantando as mãos para cima e dizendo: obrigado, Jesus, porque tu tem ouvido a minha oração. Glória a Deus. Naquela noite tomamos um propósito diante de Deus numa quinta-feira, no ano de 94, em janeiro de 94, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. 4 meses depois, se batizamos, recebemos o batismo com o Espírito Santo. E quando que eu passei, não concluí aqui, quando eu aceitei Jesus naquela noite, esse pregador olhou para mim e disse: moço, ninguém dá nada para você, mas o Espírito de Deus manda te dizer que você vai ser pastor de igreja. Aleluia. Deus vai te levantar na terra. E a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Aleluia. E naquela noite eu tomei posse do milagre. E a primeira coisa, fui cortar meu cabelo, fui me ajeitar. E alguns diziam: o Paulo é pouco tempo, vai estar roubando, vai estar assaltando de novo. Não acreditava. Não acreditava no que Deus podia fazer. Aleluia. O Paulo daqui um pouquinho vai estar assaltando de novo, pode ter certeza. Vai judiar de mais alguém. Inclusive, essa esposa que tem hoje, quando foi para nós casar, eu vim aqui em Giruá, minha sogra mora aqui em Giruá, viemos aqui em Giruá, e eu sentado na sala, no quarto, melhor dizendo, e minha esposa na cozinha com a minha sogra. Que nós tínhamos vindo aqui para minha sogra assinar o casamento, porque ela era de menor aí na época. E a minha sogra conversando e achou que eu estava dormindo e dizia: o que tu quer com esse homem? Ele vai acabar te matando, olha o que ele fez com a outra que ele tinha no tempo do mundo, que ele era juntado. Ele vai acabar te matando, minha filha, larga de mão disso. Ele vai ser crente, mas daqui a pouco ele vai abandonar. E eu ouvi aquilo, me segurei, não falei nada. Minha esposa disse: o marido é para mim, mãe, não é para a senhora. E acabamos que casemos, a minha sogra assinou, casamos. Hoje a minha sogra é minha melhor amiga. Então o que Deus faz na vida do homem. E eu lembro que naquele dia, após aceitar Jesus, eu saí para era pouco, situação financeira pouca, saí para uns brechó, comprei terno e já andava de terno. E eu lembro que os primeiros cultos que eu comecei a entrar, depois de batizado, que eu entrava na igreja, aqueles obreiros cascudo, que até no dia de hoje ainda tem, não acredito na transformação, no que Deus faz. Olhava e cochichava entre eles: o pregador está chegando, o pastor está chegando. Tem uns que estão tomando cachaça hoje, abandonaram a esposa, e nós estamos aqui há 26 anos para a honra e glória de Jesus. Nessa trajetória, muita mudança de vida, algo de bom, sobrenatural de Deus na vida nossa. Aleluia. Então, que só Deus pode fazer. O impossível, só Deus pode fazer. É coisas que a gente até hoje é grato a Deus por tudo. É grato a Deus pela sua misericórdia e porque Ele tem feito. Hoje tenho minha mãe viva até no dia de hoje. Cansei de chegar e dizer: mãe, minha vida não tem mais jeito. Chega de estar me escondendo da polícia. Chega de fazer as pessoas sofrer. Eu vou tirar minha vida. Disse: não, meu filho, Jesus ainda vai te salvar. Aleluia. Jesus ainda vai mudar a tua história. O que nós temos que acreditar, que há uma mudança em Cristo Jesus. Ele transforma o coração do homem. Aleluia. E fomos transformados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Amém. É Ele que convence. Então assim foi a nossa trajetória. E aí começamos. Não sei se posso continuar. Pode. Aí começamos. Fomos ao diaconato. Fomos indo ao presbitério. Fomos pelejando. Eu lembro que uns anos depois eu fiquei itinerante viajando. E eu fui até Foz do Iguaçu, Paraguai. Fiquei 15 dias no Paraguai, ministrando a palavra de Deus.
E era na época de final do ano. E eu queria passar o Natal com a minha família. E eu disse, preciso ir. Mas não consegui viajar para chegar no Natal em casa. O imprevisto que eu esqueci, perdi a minha identidade. E não tinha como viajar de lá para cá, com ônibus. Para concluir, passou 10 dias depois do Natal, eu consegui vir. Tinha um obreiro que era da Polícia Federal, da Receita Federal, ele fez um documento, o nome da igreja, tudo para a polícia, eu consegui viajar e vim embora. Cheguei em casa e disse para minha esposa, não prego mais, não viajo mais, não vou ficar mais itinerante, vou pregar só na congregação onde eu estou. Aquilo me deu uma luta, porque eu queria estar em casa no Natal. Estou sentado em casa com a minha esposa e a minha filhinha de 8 meses nos braços. Chegou uma irmã Vera, o nome dela, bem moreninha, disse, pastor, vim aqui para orar com vocês. Mas eu esperando que ela estava esperando que Deus fosse me usar para falar com ela. Era o meu entender. E eu orando, eu, ela, minha esposa, e eu com o neném no braço, ela disse assim, eu vim aqui só para te dar um recado de Deus para você. Se você recuar de fazer o que Deus te ordena, o alvo está nos teus braços. Deus castiga e açoita aqueles que Ele ama. Chorei, falei para minha esposa, Deus vai ter misericórdia. Mas e me ligavam, eu digo não. Passou-se 15 dias. 15 dias. Fomos jantar na casa de uns irmãos ali em São Leopoldo, amigo nosso, com a minha filha, e voltamos. Chegamos em casa, fomos dormir, colocamos ela no meio. Eu acordei 1h pouca da manhã, quase 2 horas, que eu olho para ela no meio, ela estava com os 2 olhinhos bem abertos e tudo roxo em volta da boquinha toda roxa. Eu pedi misericórdia, mas não lembrei do que Deus tinha falado na hora. Comecemos a orar. E digo para minha esposa, não tinha carro, nada na época. Eu digo, vamos esperar um pouco. Se não melhorar, vamos levar. Cochilamos, acordamos quase 4 horas. Olhamos do mesmo jeito. Saltei da cama e lembrei do que Deus tinha falado. Me coloquei de joelho no chão em lágrimas, com a minha esposa junto do lado. Meu Deus. Chamei um vizinho, o outro, nenhum tinha carro, nenhum estava com o carro estragado. Pegamos o primeiro ônibus que entrou no bairro, 5 horas da manhã. No bairro Vila Brás, São Leopoldo, 5 horas da manhã. Quando saímos do bairro, que entramos no bairro onde era a UPA 24 horas, ela faleceu nos braços da minha esposa. Um preço por querer desobedecer à vontade de Deus. Deus falou, eu não dei crédito ao que Deus tinha falado. Continuei, não estava distanciado do caminho de Deus, mas não queria sair, não queria anunciar o que Deus tinha mandado fazer. Aí pagamos esse preço. Mas somos gratos a Deus por isso, porque se levantamos, Deus deu novas filha linda, abençoada, louva o Senhor. Então, aprendemos nesta caminhada. Muitas vezes abrindo ponto de pregação ali em São Leopoldo, no outro ministério onde estava 18 anos, caía a caixa no som de bicicleta, caía no barro, as meninas caíam no barro, nós levantava, botava para cima e ia para o culto. Fazer algo para Deus. Porque a Bíblia diz, sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Amém. Se não ser fiel no pouco, nunca vai chegar a lugar algum. Então por isso nós fazíamos com dedicação a obra de Deus. E assim a nossa trajetória diante da presença de Deus, muitas lutas, muitas dificuldades. E agora, 4 anos atrás, em fevereiro, completa 4 anos que estamos em Ijuí. O nosso pastor chegou e disse, pastor, eu preciso de um pastor para pastorear Ijuí.